convite. Peço desculpas por esse início um pouco tumultuado, né? Quando a Roberta me estendeu o convite, a minha agenda acaba sendo sempre muito ocupada com os atendimentos, né? Eu brinco, eu falo que eu durmo e acordo respirando compulsão alimentar. Eu entrei aqui 6h30 e 6h15, que eu terminei uma sessão, só tive 15 minutinhos para tomar uma água. Estava escrevendo aqui para a Roberta. Roberta, cadê o link? Então, assim, venho aqui, né, nesse tempo, dividir com vocês algo que eu faço dormindo e acordada, né? Sonhar mesmo com os meus clientes. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Seabra, eu sou psicóloga, sou mestre em medicina preventiva pela medicina da USP, né? Participei 10 anos ali na medicina de diversos estudos, diversas pesquisas, esses estudos muito voltados na área da epidemiologia psiquiátrica, mas foi por volta de 2012 que, de fato, 2012, acho que mais 2012, 2013, que eu mergulhei na temática do emagrecimento dentro da perspectiva clínica. Conheci a Roberta, tive o privilégio de ter a Roberta como minha aluna, né? Uma aluna muito querida, muito dedicada, uma brilhante profissional. Tive o prazer de conhecê-la na formação em coaching de emagrecimento, que eu ministrava, facilitava até pouco tempo atrás, até o ano passado, quando eu acabei tomando a decisão de deixar a formação em coaching de emagrecimento para ter uma atuação ainda mais intensa na clínica, né? Eu respiro o trabalho clínico hoje, então. Qual que é... Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo, Roberta? Aham. Tudo bem, pessoal? Sim. Ah, maravilha, maravilha. A minha intenção aqui com vocês, eu até peço desculpas que eu gostaria de ficar mais tempo do que eu vou ficar. Eu tenho que sair às 19h30, que eu tenho um compromisso. Mas, assim, a minha intenção é que a gente possa conversar sobre compulsão alimentar, que eu possa trazer um pouco da minha experiência, dividir com vocês. Mas já falo que compulsão alimentar é um tema que acho que merece um curso inteiro, né? Merece, eu consigo ficar acho, falando 1 ano de compulsão alimentar. Então, eu vou tirar um pouco, fazer a multiplicação dos pães aqui, com 1 horinha que a gente vai ter. Roberta, eu consigo mostrar a minha tela? Você vai lá no... Tem assim, convidar participantes embaixo e tem share. Aí você consegue compartilhar a sua tela. Embaixo aqui do... Você tá vendo? SHARE. Tá, share, tá separado, tá em outro lugar. Tá. E aqui eu clico onde? Eu entrei. Compartilhar. Share já direto, né? Acho que é isso. Foi. Foi? Foi. Aí você coloca. Só abrir aqui, entrar, tirar essa. Aí, estão vendo a minha tela? Aham. Ótimo. Sim. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre compulsão alimentar. Compulsão alimentar, aspectos psicológicos do vício por comida. Eu dividi aqui em 5 tópicos para estar direcionando um pouco a nossa conversa. Quero fazer uma apresentação relativamente breve, vai ser um esforço para mim, que sou uma tagarela nata, né, e apaixonada por esse tema. Vou procurar aqui sintetizar. Mas, Roberta, as portas estão abertas se você quiser fazer um convite numa outra ocasião para voltar a falar mais sobre isso, tá? Tá. Obrigada. Porque também falar correndo, às vezes é uma coisa que me deixa um pouco apavorada, porque pode ter umas ideias distorcidas, então vamos fazer bem feito também. Se você quiser, a gente marca uma outra ocasião para dar continuidade a isso. Mas vamos fazer o seguinte, gente, vamos bater um papo, vamos falar aí uns 40 minutos, vou procurar me esforçar bastante para render esses itens, né, esses tópicos, uns 40 minutos, e eu abro depois uns 20 para perguntas. Qualquer coisa eu ilustro um pouco mais, complemento a minha explanação. A primeira coisa, né, na minha percepção prática,
clínica, das pessoas que chegam até mim. Essas pessoas chegam, em sua maioria, pela internet. Hoje a minha prática ela é 100% online, meus atendimentos são realizados por Skype. As pessoas chegam até mim por conta do YouTube. Se vocês ainda não seguem lá o canal da Cíntia Seabra, fica aqui a oportunidade para ver os vídeos que eu libero toda semana. E uma coisa que eu percebo é a seguinte: quem padece de compulsão alimentar, quem sofre com a compulsão, com esse excesso, carrega outros excessos, né? A pessoa, ela tem outros excessos na vida. Então, muitas vezes, são pessoas que trabalham demais, são pessoas que são responsáveis demais ou são perfeccionistas demais. Elas têm outras coisas que são excessivas, né? Querem agradar demais. E acaba isso explodindo numa compulsão alimentar. Como assim, Cíntia? Como assim que ela vai engolindo? Ela vai passando por cima, às vezes, de coisas que ela precisa entrar em contato, que talvez mereçam uma atenção ao próprio respeito. Ela vai colocando outros excessos. Então, são pessoas, muitas vezes, que têm enorme facilidade de abraçar o mundo. Ela não tem uma percepção do limite dela, né? Então, vira um excesso. Então, são pessoas que pode ser que se destacam no trabalho, né? São queridas pelos chefes, porque fica mais tempo no trabalho. São pessoas que na família tá sempre ali, ó, à disposição para socorrer todo mundo, né? Ah, não, deixa que a fulana resolve. Ela vai lá e ela abraça. E ela vai carregando excessos, né? Só que chega uma hora que não dá. Para a gente pensar, pessoal, em compulsão alimentar, vale considerar que o que é menos importante é a comida. Vocês são estudantes de nutrição, temos nutricionistas aqui também, e vocês serão futuros, né, nutricionistas, profissionais que vão estar aí auxiliando essas pessoas que têm suas questões excessivas com os alimentos, o vício pela comida. E o que eu posso dizer é o seguinte, né, por mais que a pessoa chegue até nós falando que está comendo demais, que tem o vício na comida, que quando viu, comeu um pacote de bolacha, comeu uma pizza inteira, olhe para esta pessoa. Por mais que o instrumento de trabalho, por mais que ela venha com uma fala da comida, é importante demais a gente perceber quem come. Quem come é muito mais importante do que o que se come. Eu tive uma cliente, carioca, inclusive, e ela disse uma coisa para mim uma vez que ficou muito marcada, assim, né? Muito forte. Ela disse, Cíntia, a compulsão alimentar é o meu grito. Né? É tão interessante, porque se a gente não usa a nossa oralidade, né? Então, compulsão alimentar fica muito aqui na boca, né? Essa coisa do comer mesmo, é um colocar para dentro, e ela faz essa analogia, né? Ela traz um elemento aí que a compulsão alimentar é um colocar para fora, né? Então, assim, a compulsão alimentar, como eu disse, a gente pode falar de várias formas dessa temática, mas a gente precisa olhar para quem está comendo. A compulsão alimentar, ela só é um sintoma de uma problemática, né? Então, é um desconforto, traz um excesso de peso, chega o paciente para vocês falando que está comendo demais, mas quem come quando come, né? O que essa pessoa está engolindo na vida? O que essa pessoa tem dificuldade de falar não? O compulsivo, ele tem uma dificuldade imensa, pessoal, de colocar limites, né? E é muito fácil a pessoa chegar com a visão para comida, o que está comendo, quando, na verdade, precisamos ver quem está comendo, né? Eu sei que para muitos profissionais da nutrição, acho que vocês podem até, talvez, obviamente, falar melhor do que eu, já que eu não transito na área de vocês, mas o que chega até mim, né, dos meus clientes, porque eu recebo na minha clínica, aqui online, pessoas que bateram muitas vezes nas portas dos nutricionistas, né? Então, é muito comum, o meu cliente, ele tem um vasto histórico de consulta Nutri.
E eles chegam com aquela, ó, já tentei de tudo, já mudei de nutricionista, não dá certo, papá. E quando a gente vai ver, faltou uma percepção né, desse indivíduo que está lá na consulta do Nutri, de perceber o que está acontecendo, que ele não está conseguindo ter um plano alimentar adequado, né? Quando muitas vezes é entender por que ele está comendo o que ele está comendo, e não só pensar no cardápio. Então, eu acho que pode ser uma angústia para vocês também, né? Esses pacientes que não têm uma aderência ao acompanhamento, que somem, mas, assim, a ideia da gente estar aqui nesse momento, a minha ideia, sobretudo, é contribuir com vocês para que vocês percebam, olha, chegou aqui alguém que está com excesso de peso, alguém que está comendo demais, alguém que vai para a comida, a qualquer custo está ali comendo, não consegue romper com esse vício. Perceber esse indivíduo, né? Assim, ele carrega outros excessos na vida. E é quando eu digo, um corpo magro só é sustentado quando se tem uma vida leve. Para a gente pensar numa vida leve, a gente tem que olhar de maneira sistêmica para todas as esferas desse indivíduo. É trabalho, sim, é casamento, finanças, lazer, família, né? Tem um monte de outras coisas que acontecem. E, lamentavelmente, muitos profissionais ficam só lá voltados na questão da comida. A compulsão alimentar, quando a minha cliente disse é o meu grito, o que ela quis dizer com isso, né? Que é o momento que ela é livre, que é o momento que ela tá com ela, que é o momento que não tem ninguém olhando, que é um momento de prazer, é um momento de entrega, né? E aqui o segundo ponto, né? Dessa coisa é quando o porquê é mais importante que o quê. Então, por que a pessoa come como come? Por que ela come quando ela come? E esse é um questionamento que pode parecer tolo, pode parecer uma coisa tão boba, né? Mas por que você come quando você come? Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de responder. A compulsão alimentar, eu gosto de dizer o seguinte, que é quando a pessoa ela tem uma fome emocional ali, ela não está comendo unicamente para nutrir o corpo, mas ela come para nutrir a alma. Ela quer fugir da dor, ela quer fugir de um desconforto, né? É um comer para se anestesiar, se entorpecer de uma realidade que dói. Então, pode acontecer que é uma pessoa que está carregando um monte de peso na vida, né? Ela tá ali, ó, joga aquela abaixo no peito e faz o gol. Não, deixa que eu faço. Às vezes são pessoas centralizadoras, às vezes são pessoas, né? Eu vou falar já que tem dificuldade de falar não. E isso vai acumulando, quer dizer, ela não tem a percepção do limite dela e vai ficando tão insustentável o cansaço, o estresse, outras emoções, preocupações, tristezas, né? E quando ela vê, ela vai lá comer, porque comer é uma forma de trazer um barato para esse momento que está sofrido. Eu estou cansada, eu vou comer. Eu estou triste, eu vou comer. E as pessoas viciam a usar a comida como se fosse um remédio para o desconforto, né? Eu tive uma cliente uma vez, isso é interessante. Ela estava então em sessão, né? Mas por que você come quando come, né? Eu falei, olha, quando você tiver essa vontade de comer, pergunta para você, por que eu tô comendo? Por que eu quero comer, né? O que eu tô sentindo agora? Eu sempre faço isso. O que você tá sentindo agora? Pergunta para você. E aí ela estava lá na casa dela, tinha acabado de tomar café da manhã, foi no quintal, ela falou, deu uma vontade de comer, quero comer. Ela lembrou de mim. Eu vou perguntar, por que eu quero comer? O que eu tô sentindo agora? Lembrou das sessões. E aí, pessoal, sabe o que ela estava sentindo? Ela falou, tô sentindo frio. Olha que história interessante. Tô sentindo frio. Parece piada. Ela entrou, colocou meia, calça e blusa e passou a fome. Não comeu. E ela veio para a sessão depois, Cíntia, você não acredita, eu estava sentindo frio e queria comer. O que é isso, pessoal? A pessoa se habitua a colocar a comida para qualquer tipo de desconforto. Isso vira um vício. Sabe, eu tenho desconforto, eu vou comer. Eu tô cansada, eu vou comer. Eu tô estressada, eu vou comer. Eu tô com medo, eu vou comer. Eu tô com frio, eu vou comer.
Então, isso vira um vício, né? É muito interessante, porque o nosso cérebro, a nossa mente, eu sempre falo, pensa numa pessoa folgada, pensa numa pessoa que só quer sombra e água fresca, é a nossa mente, né? A nossa cabeça, ela quer prazer, ganhos, conforto, qualquer coisa boa, né? Sacrifício, sofrimento, perder, dor. Não! Então, assim, tem pessoas que qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desconforto começa a trazer a comida para abafar o desconforto, né? E, infelizmente, nós estamos no momento na sociedade que tudo é tão oferecido facilmente, tudo é tão prazer, 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 que as pessoas elas estão muitas infelizes, elas não olham para elas e percebem assim, putz, está faltando isso na minha vida, preciso mais de tempo com meus filhos, quero fazer aquela viagem. Elas não param para perguntar de fato o que elas querem, até porque elas também não sabem nem quem elas são. E elas vão ali naquela falta, naquela infelicidade, mascarando essa infelicidade com o prazer da comida. E veja, a gente está falando aqui de compulsão alimentar, tá? Mas a gente sabe que tem compulsão por compras, o álcool, né? Drogas, sexo, cigarro. Tem outros vícios na sociedade. Aqui a gente está falando de comida. E assim, eu trago um prazer para enganar a infelicidade. Eu falo, né, que o prazer é uma moeda que serve para tudo, né? Tá triste? Prazer. Tá com medo? Prazer. Tá cansado? Prazer. Só que prazer não é felicidade, gente. Prazer é imediato. E aí depois bate aquela culpa, bate aquela sensação de fracasso, aquela sensação, putz, fiz merda, de arrependimento. E a pessoa, quando ela vê, daqui a pouco ela tá comendo de novo para sair daquela sensação, né? Então, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa ajudar as pessoas que chegam até nós fazendo questionamentos a elas, né? Por que você come quando você come? Que outros excessos você tem na tua vida? Um corpo pesado tem uma vida pesada. O que está pesando? Quando você engole, o que você está engolindo? O que você não coloca para fora? Nessa hora, é muito mais importante a gente fazer questionamentos com o porquê do que o quê, né? Não é o que se come, né? Não é pensar unicamente uma combinação de alimentos, né? Eu tenho que comer isso ou comer aquilo, mas é algo muito mais amplo, sabe, gente? É algo que exige, sim, um olhar, sobretudo, de gente conversando com gente. A Roberta sabe disso, até porque a formação em coaching de emagrecimento, eu sempre bati muito nessa tecla, insistentemente com os meus alunos. A gente não pode se esquecer que é um ser humano de frente para o outro ser humano. É gente com gente. Tem sentimento, tem emoção, tem pensamento. A gente tem que olhar para essas pessoas que chegam até nós de uma maneira que vocês possam enxergar quem é que está ali. E não olhar, talvez, para o cardápio. Não olhar, talvez, no que essa pessoa vai comer ou não, mas entender por que ela está comendo e como ela está comendo, né? Tem uma... É claro que, repito, poderíamos ficar aqui falando muito sobre compulsão alimentar, é um assunto complexo, é denso, é apaixonante, né? É revelador e tem alguns tipos de personalidade que talvez possam ser interessantes que vocês conheçam, né? Tem os perfis meio, digamos que característicos para quem tem esse vício na comida. O primeiro... Vamos lá, deixa eu fechar esse daqui por enquanto. O que vale a gente pensar, olha só, eu acho que um primeiro grande perfil, eu estou trazendo isso para vocês muito baseado na minha prática clínica, tá? Muito dos meus atendimentos, do que se repete, mas se vocês forem para a literatura, eu tenho certeza que vocês vão encontrar isso também. Mas isso aqui é dado fresquinho de realidade,
sabe? De olho no olho, de escuta, né? Aqui, repetitiva, de padrões que são muito recorrentes, tá? Tem a personalidade, tem o perfil aqui Peter Pan, né? Quando eu falo assim, um perfil Peter Pan, eu quero dizer que é uma pessoa que ela tem uma idade emocional infanto-juvenil. Ela pode ter, cronologicamente, digamos, 45 anos, né? A idade que está lá nos documentos dela, de acordo com o nascimento, mas a idade emocional, ela pode ter parado lá nos 10 anos, nos 15 anos, né? Então, são pessoas que, por exemplo, têm uma enorme dificuldade de lidar com a realidade. A criança, né? Nós fomos crianças e adolescentes, a gente sabe que quando nós somos crianças, a gente tem uma fantasia muito mais presente, uma fantasia muito maior do que o dado de realidade, né? E isso faz parte do nosso processo infantil, faz parte da adolescência, né? Então, a gente imaginar, a gente fantasiar, a gente sonhar, né? Só que quando a gente vai adultecendo, isso se inverte. A gente tem mais pezinho no chão e a fantasia fica no segundo ponto, né? Mais pé no chão e fantasia no segundo plano. Só que aquela pessoa que tem compulsão alimentar, na grande maioria das vezes, ela tem uma enorme, e não é pouca, ela tem uma enorme dificuldade de lidar com a realidade. Ela cria fantasias, né? Então, ela cria fantasias sobre as pessoas, sobre o trabalho dela, sobre o casamento. Ela imagina uma coisa e quando aquilo não acontece, ela sofre absurdamente, né? Então, ela tem uma enorme dificuldade para lidar com a frustração. Cria expectativas não atendidas, vem uma frustração gigante, fica mal pra caramba com essa frustração e quando vê, vai para comida, né? Então, a comida vem como assim, é um prazer, é uma maneira de me entorpecer dessa realidade que dói, como eu disse há pouco. Eu não consigo lidar com as coisas, né? Então, eu vou comer, né? Eu brinco que o Peter Pan, né? A criança, sabe aquela... Nós já fomos crianças ou temos crianças, né? Na família. E sabe a criança quando vai no mercado e ela pede assim, compra um chocolate para mim? Aí o pai ou a mãe fala assim, não, eu não vou comprar chocolate porque tem chocolate em casa. E a criança, ela faz uma birra, ela chora, esperneia, se joga no chão, né? Porque a frustração para ela, né, desapontou. Ela queria o chocolate, né? Ela não consegue ouvir o não, né? E tem muitos adultos aí que é exatamente isso, não consegue ouvir o não, tem muita dificuldade para pisar no chão mesmo, né? Fica lá no mundo das ideias. E o que é muito comum? Tem 3 grandes chamados para a vida adulta, né? Na minha prática, eu percebo que é quando as pessoas muitas vezes engordam, é quando as pessoas desenvolvem o descontrole pela comida, é quando elas se tornam compulsivas. Muitas ocasiões nesses grandes chamados: trabalho, casamento e filhos. Veja só, você faz 18 anos, você tem a liberdade para você dirigir o seu carro e ir para onde você quiser, né? Acho que o marco, assim, eu gosto de trabalhar muito com essa analogia de dirigir, né? Tirar a sua carteira de habilitação, porque é um senso de liberdade, né? Muita gente fica esperando fazer 18 anos para poder dirigir, ter autonomia, independência, ser livre. Só que tem uma coisa, você tem essa liberdade, só que você tem a responsabilidade. Isto é, se você cometer qualquer infração, é você que vai responder lá na justiça. Não é mais papai e mamãe, que quando você era criança ou adolescente, tinha o pai, a mãe, um adulto, né? A gente sabe que existem exceções, mas a regra é essa, tem um adulto ali que ampara a criança, é responsável pela criança. E lida com a liberdade da criança também, né? Então, olha, entra que tá na hora, vai dormir que já tá muito tempo na rua brincando, vai escovar os dentes, não é hora de chocolate agora não, tem que almoçar, já fez a tarefa. Então, tem um pai, uma mãe, que ali, né, é criança, é adolescente, tem um adulto que está sendo responsável. E a liberdade fica ali um pouco cerceada. Volto aqui para os 18 anos, né, a vida adulta, os 3 grandes chamados aí, casamento, trabalho e maternidade, que os Peter Pans têm problema.
Aí vamos pensar assim. Começa a trabalhar, ok, né? Você tem um monte de responsabilidade. Ali, pai e mãe não entra, ali é você, né? Você tem a tua liberdade, você vai ganhar teu salário. E tem muita gente, pessoal, que pira, que fica mal, que fica totalmente inseguro nessa ocasião do trabalho, começa a engordar, sabe? Então, às vezes tem pessoas que elas têm um sentimento de insegurança, elas, por exemplo, não se sentem, talvez, tão adultas para estar assumindo algumas responsabilidades do trabalho. Aí lá elas ficam tensas, elas têm que fazer mais, têm que entregar mais, têm que estar mais presente. Pá. Eu chamo de hiperresponsável, né? Então é tão hiperresponsável, não responsável, não, é hiper, né? E são queridos, às vezes, pelos chefes, pela corporação. Né? Porque a pessoa fantástica, é o funcionário do mês, né? Tá ali. Só que quando sai do trabalho, o que aparece? O eu mereço, a recompensa. É a hora que bate no outro extremo daquela liberdade que a minha cliente falou. A compulsão alimentar é o meu grito. É o meu grito de liberdade. É a hora que, assim... Quem não conhece aquela frase, o eu mereço? Quem não conhece aquela desculpinha, né? Eu trabalhei tanto, eu tô tão cansada. Meu dia, eu tive um dia de cão, né? E aí, vira aquela farra. Daí aparece o Peter Pan. Daí é aquele indivíduo que só quer Netflix, fica lá no sofazão jogado, fica navegando nas redes sociais. Academia? Não. Fazer comida? Tô tão cansada, vou pedir o iFood. Vou para os congelados, vou pedir pizza, né? Então, essa pessoa, ela acaba tendo muita dificuldade para ser responsável por si. O compulsivo, né, dentro dessa abordagem aqui, é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade para se cuidar, para ser responsável por ela. Ela tem muita dificuldade para lidar com a liberdade e com a responsabilidade. Lembra que eu falei que o marco da vida adulta, talvez a gente possa fazer analogia, tirar a CNH? Pois é, você tem a sua liberdade, só que a liberdade, pessoal, ela tem que caminhar juntinho com a responsabilidade. A gente não precisa pensar numa hiperresponsabilidade, que tudo que é de mais ou de menos faz mal, né? Responsabilidade de mais faz mal, de menos também. E a gente não precisa pensar que a liberdade é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? A gente tem que saber lidar com as duas coisas, né? Então tem muitos adultos que exatamente não tem mais papai e mamãe aqui falando o que tem que fazer, ele não sabe o que ele faz com a liberdade dele. Esse é o Peter Pan, né? Tem dificuldade para assumir os compromissos da vida, né? Então, são pessoas assim que quando você vê, tem comportamentos que chegam a ser infantis. O casamento, por exemplo, é um segundo chamado, né, para a vida adulta. Trabalho, casamento. Casamento, você vai morar com uma outra pessoa que tem hábitos diferentes, você vai... Enfim, tem a tua casa, tem despesas ali, E é quando muitas pessoas engordam, né? Vem a liberdade, vem a responsabilidade, vem a convivência com uma outra pessoa com hábitos diferentes. Casamento é chamado para vida